Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com seu olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele está na mesa, ele nos observa, sabe o que esperamos, e no partir do pão, nossos corações se abrem, reconhecendo quem tu és. Tua, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. No partir do pão, nossos olhos se abrem e nós reconhecemos quem tu és. Aleluia. E na tua, nossos corações queimam de amor. Queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós colocamos a mesa, como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, preparamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Da casa, perfumamos ela toda. Preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Amém, queridos. Nesta noite nós queremos que o nosso Deus tome o lugar de honra em nossas vidas. Senhor Jesus, nós te convidamos, seja conosco neste culto, seja com cada família aqui representada. Oramos por cada irmão. Senhor, vem. Esta noite nós preparamos para que o Senhor tome o primeiro lugar. É essa posição que nós queremos que o Senhor sempre tenha todos os dias em nossa vida, em nosso coração. Toma um lugar de honra, seja adorado, seja querido, seja amado, seja respeitado, seja obedecido, seja crido, seja seguido, Pai. Nós nos abrimos para Ti, Senhor, porque, Senhor, desejamos a Tua direção, o Teu reino, o Teu governo em nossos corações. Vem esta noite, Pai. Nós Te adoramos. Amado Deus, querido Jesus, precioso Espírito Santo, nós necessitamos de Ti. Senhor, Tu és a nossa luz que ilumina o nosso caminho para que nós possamos ir, avançar, Senhor, e alcançar Teu propósito, viver o Teu propósito, que é, Senhor Deus, o máximo nesta vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada coração, ministra, Pai, a Tua presença em nome de Jesus. Aleluia. Continue adorando aí, querido. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E no partir do pão, nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, nossos corações queimam de amor. Queimam de amor.
queimam de amor. A partir do pão, nossos olhos se abrem, abre mesmo nossos olhos, Pai, cada dia mais. Reconhecemos quem Tu és, o único Deus verdadeiro. Tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, contemplamos a mesa, como lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o seu lugar de honra, Jesus. Aleluia. Vamos à casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa, tome o lugar de honra. Aleluia, Senhor, nós arrumamos a casa. Senhor, ajuda-nos a arrumar a casa das nossas vidas na ordem que o Senhor estabelece, em nome de Jesus. Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus, bênção de Deus, graça do Senhor na sua vida, no seu coração. Amém? Como é bom adorar ao Senhor, como é bom nós colocarmos o louvor, deixarmos o Espírito Santo nos guiar, não é? Até a sala do trono, para essa comunhão maravilhosa, renovadora. Que o Senhor te abençoe, que a unção seja renovada, que a vida de Deus flua fortemente, que o Senhor possa reparar qualquer brecha, restaurar qualquer falha, em nome de Jesus. Esteja aberto para isso, em nome do Senhor, nesses dias. Aleluia, glória a Deus. Essa noite eu quero falar com vocês, queridos, sobre o Deus que é o Deus das portas abertas. Deus é um Deus das portas abertas. Nosso Deus é um Deus que tem portas abertas para nós, né? A porta de Deus não está fechada para nós. Nós temos acesso a Ele porque Ele abriu essas portas, né? Nós vemos aqui no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 3, o apóstolo Paulo ensinando e orientando, determinando seus discípulos, a igreja, né? Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Ele estava querendo pregar a palavra de Deus em determinados lugares, em determinados corações, determinados grupos de pessoas, né? Em cidades e em continentes diferentes. E às vezes ele percebia que estava fechado, mas ele pediu e ele ensinou a igreja a orar, a clamar, a suplicar a Deus para que ele abrisse as portas à palavra, para que a palavra pudesse ser pregada. Amém, queridos? Nós também oramos essa noite, concordamos com nosso irmão apóstolo Paulo, em nome de Jesus. Senhor, abra a porta da palavra aos corações que ainda não te receberam. Abra a porta da palavra àqueles que estão, Senhor Deus, lenientes, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, vacilantes. Abra a porta, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos abrir também a porta dos nossos corações para que a Tua palavra entre e produza efeito e possa, Senhor, gerar um impacto, trazer o Teu poder, a Tua vida, a Tua cura, os Teus milagres em nossos corações. Amém, queridos? Então nós vamos perceber que essa linguagem é uma linguagem que nós encontramos ao longo da palavra, né? Um Deus que abre portas. Em toda a palavra de Deus você vai ouvir falar sobre isso. E essas portas estão relacionadas conosco a soluções, a oportunidades, a saídas, né? Saídas de situações complicadas, situações de emergência também. Tudo isso para nós é uma porta. E então esse é um conceito amplo que nós
percebemos na palavra, lá desde o livro de Gênesis. Você lembra que em Gênesis capítulo 28, verso 12, que Jacó ele teve um sonho, né, da escada, e o topo dela atingia o céu, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E quando ele despertou do sonho, ele diz: quão temível é este lugar, esta é a casa de Deus, a porta dos céus. Né? Então, a porta dos céus é uma linguagem que nós vemos até desde o livro de Gênesis, desde o começo da Bíblia. E essa porta aberta nos céus, certo? Essa porta que os anjos de Deus estavam subindo e descendo, ela estava aberta, né? Os anjos de Deus estavam subindo e descendo, ela estava aberta e ela é uma representação de Jesus Cristo. Se nós percebermos, Jesus, no Evangelho, nós percebemos que através de Jesus, Deus abriu a porta para que nós tivéssemos acesso à sua presença. Não é verdade? É por meio de Cristo que nós temos acesso a Deus. Jesus diz assim no Evangelho de João 1,51: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não é? Isso se concretizou mesmo, o sonho de Jacó, ele literalmente se concretizou quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. E ele tinha profetizado isso aqui no Evangelho de João, né? Vocês vereis os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Na cruz de Cristo, em todo o seu ministério, quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma grande voz do céu que dizia: este é meu Filho amado. Não é verdade? Nele me comprazo. Certo? Então você vê os anjos ministrando na vida de Jesus lá no deserto, na tentação no deserto. Os anjos estavam ali, céus abertos. Vereis os céus abertos. Quantos querem ver o céu aberto na sua vida? Amém? Primeiro eu quero declarar que você em Cristo Jesus, você que crê em Jesus Cristo, o céu tá aberto para você. Se você crê em Jesus, na verdade, Ele é quem abre a porta dos céus, é Ele que nos dá acesso aos céus. Jesus disse até mais especificamente no capítulo 10 de João também, verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Entrará e sairá. É igual os anjos de Deus, né? Subindo e descendo, vão até a presença do Senhor e vêm para a terra o quê? Executar, viver a vida, executar os planos de Deus. E nós, queridos, fazemos isso também. Nós vamos até a presença do Senhor, subimos aquela escada de Jacó, todos os dias orando, buscando, todo momento entrando na presença do Senhor, e simultaneamente voltamos aqui para a terra para fazer as nossas atividades, para cuidar das nossas famílias, para ganhar o nosso pão, né? Para batalhar as nossas guerras, né? As nossas lutas. Estamos subindo e descendo. Isso tem um paralelo com as nossas vidas. E Jesus é a porta, né? Que adianta subir a escada se a porta está fechada? Não, mas Ele é a porta e essa porta está aberta. Amém, queridos? Nós vemos que isso aconteceu também com os apóstolos lá. Primeiramente nós queremos lembrar em Atos 16 o caso de Lídia, né? Que a Bíblia diz que o Senhor tinha aberto o coração dela para atender as coisas que Paulo dizia. Atos 16, verso 14, né? Lídia foi uma grande mulher que foi usada por Deus, e através dela começou um grande trabalho que atingiu uma grande região. Centenas, milhares, milhões de pessoas depois vieram a conhecer a Jesus. E ele começou com uma mulher que abriu o seu coração para atender as coisas que Paulo estava falando. Já pensou que coisa? Que coisa maravilhosa quando uma porta se abre, né? Faz tanta diferença. Então, no caso de Paulo, que estava pregando a palavra, um coração abriu-se para a palavra e ali, né, Deus fez uma grande obra.
Nós vemos também na vida dos apóstolos. Os apóstolos também estavam em ameaça, intimidação pelas autoridades, em Atos capítulo 5, e eles até foram colocados numa prisão pública. Imagina, os apóstolos colocados na prisão pública, mas Atos 5,19 diz que um anjo veio de noite e abriu as portas do cárcere. Então eles estavam literalmente presos e tinha uma porta fechada. E o que acontece? Veio o anjo do Senhor e o que aconteceu? Abriu as portas. Então também está cumprindo a palavra de Jesus que dizia: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? Então subindo e descendo sobre Jesus, certo? E como Ele está conosco, esse mesmo processo acontece nas nossas vidas, amém, queridos? Que em nome de Jesus, as portas que estão fechadas, atrapalhando alguma coisa, resistindo a alguma coisa na sua vida, que o anjo do Senhor seja enviado. O anjo do Senhor é o próprio Jesus também, né? Mas tem os seus anjos também que o servem. Que ele seja enviado na sua vida, na sua casa, na sua situação, essas portas possam ser abertas e você saia livre, né, para viver a sua vida, para cumprir o propósito que o Senhor tem para você, né? E quantos não se lembram do apóstolo também Pedro, quando ele estava lá em Atos capítulo 12, preso, já tinha sido morto Tiago, né? O primeiro mártir, o primeiro apóstolo que morreu foi Tiago. E eles estavam achando que aquilo estava fazendo efeito, colocaram Pedro também para executar. Mas a palavra diz que o quê? Também naquela prisão, naquele cárcere, naquelas algemas, naquelas sentinelas todas, o que acontece? O anjo do Senhor veio ali, acendeu uma luz e ele foi tirado da prisão. A Bíblia diz que aquele portão de ferro, ele se abriu automaticamente. Amém, queridos? Que essa unção esteja sobre a sua vida. Que você viva debaixo de uma unção que faz com que as portas de ferro contra a sua vida se abram automaticamente. Né? Como é que é o automático? O automático, ela tem um impulso, não é verdade? Ela tem um acionamento. Em nome de Jesus. Esse acionamento que é necessário para que as portas de ferro na sua vida sejam abertas, que elas sejam acionadas. Em nome de Jesus, que você faça o que tem que fazer, que você ore o que tem que orar, que você tenha comunhão com Deus que você tem que ter, obedecer ao Senhor, servir ao Senhor, viver uma vida digna do Evangelho na sua família, no seu trabalho, aí fora, né? E que a porta seja o acionamento automático que é necessário para o portão de ferro abrir na sua vida, que ele realmente seja acionado. Agora, em nome de Jesus, nós vamos orar por isso, né? Quantos não se lembram do apóstolo Paulo e Silas, prisioneiros também, açoitados, e aconteceu aquele terremoto em Atos 16, verso 26, abriram-se todas as portas. Todas as portas, mais forte ainda, né? Porque não abriu só a dele, mas abriu as portas de quem estava do lado dele. Amém, querido? Abriu não a porta apenas da prisão de Paulo e Silas, mas todos que estavam ali, ouvindo o testemunho dos louvores de Paulo, todas as portas se abriram. Amém, em nome de Jesus. Não vai abrir só a sua, vai abrir de quem está do teu lado. Amém, em nome de Jesus. Oh, Deus. Senhor, além de abrir as portas da nossa vida, abre as portas de todos que estão do nosso lado, Senhor, nosso cônjuge, nossos filhos, Senhor, primos, pais, irmãos, sobrinhos, tios, oh Deus, onde estejam, Senhor, alcança-os, abre, Senhor, as portas de ferro, Senhor Deus, que prende na enfermidade, na doença, Senhor Deus, na prisão financeira, Senhor, na prisão emocional, Senhor, que elas se abram, sejam acionadas hoje em nome de Jesus e automaticamente, meu Deus, possam realmente ser acionadas e todos que estão possam também, Senhor, experimentar desse grande milagre em nome de Jesus. Amém? E Apocalipse capítulo 3, verso 7, tem a famosa palavra, né? O anjo
da igreja em Filadélfia escreve. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Aleluia! Que coisa tremenda! Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Ele, o que acontece, querido? Ele tem a chave de Davi, e o que ele abre, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém abre. Amém? Fecha teus olhos agora, coloca seu coração diante de Deus. Talvez você esteja entristecido por alguma situação na sua vida. Vamos orar, vamos crer agora. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque Tu és o Deus de portas abertas. Senhor Deus, ajuda-nos a acionar para que as portas de ferro se abram agora, Senhor. Que elas, Senhor, portas de ferro que estão, Senhor, entristecendo o coração dos teus filhos, limitando a liberdade deles em qualquer área da sua vida. Meu Pai, eu oro, eu clamo que o Senhor visita os enfermos, ó Pai. Senhor Deus, visita a vida do Ever, Senhor, do tio Ever, visita a vida, Senhor Deus, do tio Godo, Senhor, visita, Senhor Deus, a vida de qualquer pessoa que esteja enferma aqui ou na sua família, que as portas de ferro, Senhor, se abram automaticamente, que o Senhor faça um grande milagre e o Senhor seja glorificado em nossas vidas, Senhor, em toda a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Oh, Jesus, a todos. Chegamos a casa, de honra. Oh, nós preparamos a mesa, amém? Prepara a mesa, perfuma a casa e fala para o Senhor, toma o lugar de honra. Que essa semana, mais do que nunca, o Senhor tome o lugar de honra na sua vida, no seu coração. Em nome de Jesus. Beijo, queridos. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.